Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Muito bem. Nós estamos aqui então na nossa formação, hoje a 10ª formação, a consagração de Nossa Senhora, e justamente nós paramos na formação anterior sobre os pontos de devoção à Santíssima Virgem Maria como consequências desta devoção. Falávamos que Maria, Nossa Senhora, é rainha dos nossos corações, assim como uma grande necessidade que nós temos nestes últimos tempos. E caberá a ela agora, então, nestes últimos tempos, formar os grandes homens, os grandes santos. Então, paramos justamente aí aos apóstolos dos tempos de hoje e em vista também das dificuldades que nós temos visto em todo o mundo, né? Nós estamos em meio a uma pandemia, todas as coisas muito paradas, mas a espiritualidade nossa, mais a nossa devoção, a nossa piedade, a nossa religiosidade, ela não deve parar, ela deve ser um contínuo crescimento, ela deve sempre buscar as coisas mais elevadas, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da dificuldade. E aí nós caímos literalmente hoje, né, neste material, especialmente nestes dias, onde a caridade de muitos se esfriará. Temos aí então uma grande dificuldade, né, em vista, conforme o próprio Senhor anunciou no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, em vista de todo este mundo, em vista de todas as coisas que têm acontecido em todo o mundo, nós vemos o domínio do império da iniquidade, né? O progresso da iniquidade, e assim a caridade de muitos se esfriando também mediante a este próprio mal, este próprio iníquo dominando tudo, né? Então nós vemos a necessidade nossa de sermos especialmente devotos à Santíssima Virgem Maria nestes últimos tempos. A alma que acorre à Santíssima Virgem inúmeras vezes afastar-se-á da iniquidade, pois foi através dela que a salvação entrou neste mundo e será através dela que a salvação entrará na vida, no teu coração, na tua casa, no teu emprego, na igreja, etc. Por Maria toda a obra de redenção começou. Através dela toda a obra será consumada. Na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Então nós vemos literalmente como ela é necessária para nós nos dias de hoje e como este mal ele foi penetrando em todo o mundo, em todos os corações, e as almas que se apoderarem da Santíssima Virgem Maria e recorrerem a ela inúmeras vezes, estarão como que sentenciando a própria graça do Senhor dentro de si mesmos e colocando ali todas estas, literalmente, né, estas sentenças angelicais, essas sentenças evangélicas diariamente. Então, quando nós rezamos, por exemplo, a oração da Ave Maria, quando nós recitamos o terço, nós vamos impregnando na nossa carne, na nossa alma, todo aquele bem celeste que o próprio Senhor nos deu gratuitamente como fruto da sua própria graça mediante aqueles que o amaram primeiro, no caso, a Santíssima Virgem Maria. Quando recitamos "Bendito é o fruto do teu ventre",
a Santíssima Virgem Maria, nós nos alegramos com tal marca, com tal presente, alegramos todo o reino dos céus, e quando nós vivemos em Cristo, né, justamente meditando, vivendo esta graça, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus, nós estamos nos lembrando que não somos cidadãos deste reino iníquo, deste mundo perverso, maligno, fadado à morte, mas sim vivemos em prol do amor, em busca da caridade firme, reta, constante. E assim nós vamos colocando no nosso coração, na nossa alma, toda essa graça de não nos deixarmos amornar mediante todo este mal que assola. Jesus, nos últimos tempos, permanecerá oculto no interior do coração da Santíssima Virgem Maria, e somente aqueles que têm as chaves deste coração encontrarão tamanho tesouro. E quais são estas chaves? Bom, estas chaves são justamente as chaves da oração, que abrem quaisquer portas, né? Batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis, buscai e achareis, né? Justamente Jesus nos dá este caminho, este encontro com Ele. E sabemos muito bem que a oração, ela tem as chaves do reino dos céus, justamente entregues nas mãos de Pedro, né? Como Jesus colocou. Mas entenda que a oração, ela deve ser formada solidamente sobre a base da caridade. E novamente nós caímos na questão da caridade, como ela é importante de ser vivida dentro de nós, interiormente, profundamente, para que nós tenhamos, através das chaves da oração, as portas abertas e escancaradas para que nós, a nossa família, a nossa casa, aqueles que amamos, sejamos todos salvos. Muito bem. Em misericórdia, assim em tempos difíceis, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, força e graça. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios, empedernidos, que se revoltarão terrivelmente, para seduzir e fazer cair com promessas e ameaças todos os que lhe forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e os fiéis de Jesus Cristo, que lutarão por seus interesses. Por fim, Maria será terrível para o demônio e seus sequazes. Dirão: quem é esta que surge como a aurora bela, como a lua brilhante, como o sol, temível como um exército em ordem de batalha, conforme Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículos 10. Então nós temos aí os filhos de Nossa Senhora, que são consequentemente filhos de Jesus Cristo, são discípulos do Senhor que vivem nos seus passos, nas suas pegadas, vivem escutando o Mestre Jesus, aplicando-lhe em suas vidas os princípios celestiais, os princípios do próprio reino que o próprio Senhor nos ensinou. Assim, Maria, ela nos será totalmente responsável, né? Ela nos será totalmente necessária para a nossa salvação, para a nossa vida, justamente nestes últimos tempos, em que estamos vendo crescendo continuamente todos estes inimigos, todo este avanço, né? Toda esta ordem, esse exército contra o próprio Deus, contra a própria Igreja, contra o Santíssimo Nome de Jesus, contra a Santíssima Virgem Maria. Assim, Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada como jamais foi. Lembra quando eu disse para vocês que nós fomos chamados ali pela própria Santíssima Virgem Maria, pela graça do Espírito Santo? Então aqui nós concluímos este pensamento, né? O próprio Senhor que nos atraiu quer que sua mãe seja vivida em nosso interior, nos nossos pensamentos, no nosso coração, e assim ela seja mais conhecida, mais honrada, mais amada como jamais foi. Isso acontecerá sem dúvida se os predestinados puserem em uso
com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir, que é justamente o nosso tratado a partir destes exercícios espirituais que nós vamos fazendo, a partir da meditação, da oração do Santo Terço, a partir de nós irmos expurgando da nossa vida o próprio pecado. E se observarmos com fidelidade, veremos então claramente quanto nos permite a fé esta bela estrela do mar e chegar a bom porto, tendo vencido as tempestades e os piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e se consagrarão inteiramente a seu serviço como súditos e escravos de amor. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais e amá-la tão ternamente como seus filhos estremecidos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade que tem de seu auxílio, e há de recorrer a ela em todas as circunstâncias, como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Reconhecerão que ela é o meio mais seguro, fácil, mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e se lhe entregarão de corpo e alma, sem restrições, para assim também pertencerem a nosso Senhor Jesus Cristo. Sem restrição, entregar-se e render-se a ela e confiar plenamente na Santíssima Virgem Maria, para que nós todos tenhamos essa graça operada nas nossas vidas como uma necessidade nos tempos de hoje. Então, esta consagração irá nos apontar uma necessidade que nós temos de imputar sobre as nossas vidas, de nós irmos progredindo na fé, de nós irmos progredindo nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, nas virtudes, claro, na extinção dos maus hábitos, dos vícios, para que nós seguremos, retemos a nossa língua, cuidemos do nosso coração e assim, em uma constante vida santa, nós possamos nos apontar diretamente para Jesus Cristo, nos configurando ao próprio Senhor. Mas quem serão esses servidores, esses escravos e filhos de Maria? Obviamente, seremos nós, com toda essa graça, se nós deixarmos-nos ser amados por Deus, se nós deixarmos que o Espírito Santo haja na nossa vida e assim nós possamos viver uma verdadeira consagração. Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Aqui eu coloquei na íntegra toda a leitura do livro, de algumas páginas. Serão flechas agudas nas mãos de Maria Toda-Poderosa, pronta a transpassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem colados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e que serão em toda parte, para os pobres e os pequenos, o bom odor de Jesus Cristo, e para os grandes, os ricos, os orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. Serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo, que sem apegar-se a coisa alguma, nem admirar-se de nada, nem preocupar-se, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo, fustigarão o demônio e seus asseclas, e para a vida ou para a morte transpassarão lado a lado com a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos. Entenda que a igreja que nós tanto veneramos, nós pouco a pouco, com a graça, vamos nos tornando ela. Seremos apóstolos dos últimos tempos. Apóstolo quer dizer enviado, e o enviado é aquele que passou por um discipulado, que foi anteriormente um discípulo do Senhor. É isto que o Senhor quer de todos nós, que sejamos verdadeiros apóstolos, verdadeiros discípulos destes últimos tempos. E o Senhor das virtudes nos dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é melhor, sem preocupações no meio dos outros padres, eclesiásticos e clérigos, intermédios cleros,
e, no entanto, possuirão as asas prateadas da pomba para voar com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde os chamar o Espírito Santo, deixando após si, nos lugares em que pregarem, o ouro da caridade, que é o cumprimento da lei. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, aqui como eu já disse, andando nas pegadas da pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. Na direita, o crucifixo e na esquerda, o rosário. No coração, os nomes sagrados de Jesus e Maria. E em toda a sua conduta, aqui deveria ser grifado, né? E em toda a sua conduta, a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Eis os grandes homens que hão de vir suscitados por Maria, em obediência às ordens do Altíssimo, para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos idólatras, dos maometanos. Quando e como isto acontecerá, só Deus o sabe. Quanto a nós, cumpre calar-nos, orar, suspirar e esperar. Tratados 56 até 59. Justamente, então, nós vimos que em toda a conduta, em toda a graça de sermos chamados pelo próprio Espírito Santo, a Santíssima Virgem Maria, para nós nos consagrarmos inteiramente a Jesus através da Santa Mãe, que nós possamos pedir esta graça, esta força de nós perseverarmos e em toda a nossa conduta nós colocarmos em prática o verdadeiro discipulado, o autêntico e justo e verdadeiro caminho do Senhor. Nós ficamos por aqui nessa formação, terminamos esse primeiro capítulo, continuamos para o próximo capítulo, capítulo 2º. Que Deus te abençoe, Maria gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.